A filha mais nova deste homem desapareceu uma semana antes desta entrevista. Ele estava desesperado por informações que levassem a encontrá-la. Ele viajou às pressas para outro país, assim que percebeu que algo estava muito errado na viagem dela. Neste momento, David Milane não sabia da verdade sinistra por trás do desaparecimento de sua filha. Grace M. Rose Milane nasceu em Wickford, uma pequena cidade no condado de Essex, na Inglaterra, em 2 de dezembro de 1996. Ela era a mais nova dos 3 filhos de David e Gillian Milane e tinha 2 irmãos mais velhos, Michael e Declan. A garota foi descrita como sociável, animada, voltada para a família e adorava coisas criativas e artísticas. Grace gostava muito de tirar fotos. Sempre tinha uma câmera em mãos, além de ser muito ativa em suas redes sociais. Ela tinha um talento incrível para criar desenhos e decidiu que seu futuro profissional teria sua arte como foco. Por causa disso, Grace frequentou a Universidade de Lincoln em Brayford Pool e aos 21 anos de idade tinha acabado de se formar em publicidade e marketing. Ela estava animada para uma nova aventura antes de começar a próxima fase de sua vida e economizou durante um ano para fazer um mochilão, visitando alguns países pelo mundo. Antes de partir para sua viagem, Grace, que também era conhecida por ter um bom coração, cortou seus longos cabelos e doou para uma instituição que produzia perucas para crianças com câncer. Em 26 de outubro de 2018, ela deixou a casa de sua família e partiu em sua tão esperada viagem. Seu primeiro destino foi o Peru, e ela passou as próximas 6 semanas viajando pela América do Sul, conhecendo novas pessoas que, assim como ela, também faziam um mochilão pelo continente. Durante sua viagem, Grace fazia questão de compartilhar tudo em suas redes sociais e com sua família, enviando fotos, vídeos e áudios empolgados, mostrando os lugares incríveis que ela conheceu. Em 20 de novembro de 2018, Grace Milane chegou sozinha à Nova Zelândia. Ela visitou vários lugares na chamada Ilha do Norte do país, também postando vídeos em redes sociais e enviando para sua família. No dia 30 de novembro, ela chegou em Auckland, uma das cidades mais importantes do pequeno país, e se hospedou no Base Backpackers, um albergue localizado na Queen Street Sharing, perto do centro da cidade. Grace dividia o quarto com outros viajantes, o que era comum, e esse tipo de estabelecimento tinha essa finalidade. Por volta das 18 horas do sábado, 1º de dezembro de 2018, Grace saiu do albergue e seguiu para o centro da cidade. Ela usava um vestido preto na altura dos joelhos, sapatos brancos e carregava uma pequena bolsa. A garota planejava se encontrar com alguém que conheceu no Tinder. Pelas conversas recuperadas um tempo depois pela polícia, nota-se que inicialmente Grace não parecia muito certa de se encontrar com o rapaz, mas depois de conversar um pouco mais, os dois marcaram de sair para tomar algumas bebidas. O local de encontro foi o Sky City, um complexo de entretenimento com bares, restaurantes e um cassino. Em um certo momento, enquanto o rapaz foi ao banheiro, Grace enviou mensagens para sua melhor amiga na Inglaterra, dizendo que conheceu um cara interessante e que estava se dando bem com ele. O rapaz disse a ela que era gerente de uma empresa petrolífera e estava morando em um motel pago por essa empresa. A noite parecia estar indo bem. Após tomarem algumas bebidas no Sky City, eles visitaram um lugar chamado Bluestone House. No local, eles continuaram o encontro, se divertindo e conversando. Em um certo momento, Grace levantou-se da mesa e foi ao banheiro. Nesse instante, a câmera de segurança capta o homem mexendo na bolsa dela. Pouco depois das 21h30, as câmeras registraram os dois indo embora, de braços dados, descendo uma rua. O dia seguinte, domingo, era 2 de dezembro, aniversário de 22 anos de Grace.
Sua família e amigos enviaram várias mensagens de felicitações e tentaram entrar em contato com ela para parabenizá-la. Também mandaram mensagens nas redes sociais, mas ninguém teve uma resposta da garota. Seus 2 números de telefone iam direto para a caixa postal. Isso era incomum, já que Grace era muito ativa em suas redes sociais, ainda mais agora, enquanto viajava e compartilhava suas experiências e nunca ficou sem contato com a família. Seu irmão Declan contou como Grace bombardeava a família com imagens e vídeos de suas viagens e que seu silêncio no dia do seu aniversário foi algo alarmante. A família e os amigos de Grace ficaram sem contato com ela pelos próximos 3 dias. Alguns acharam que por ela estar viajando, não teve tempo para responder às mensagens ou estava em algum lugar onde não tinha sinal. Porém, a família e pessoas mais próximas começaram a se preocupar. Ela era uma garota muito responsável e essa falta de comunicação fez seus pais entrarem em contato com a polícia de Auckland em 5 de dezembro, relatando seu desaparecimento. No mesmo dia, a polícia contatou o albergue onde Grace estava hospedada e os funcionários confirmaram que ela não havia retornado desde a noite de 1º de dezembro. Inicialmente, a polícia não suspeitou de qualquer crime, já que a maioria dos pertences dela estavam no local. Talvez ela tenha ficado com alguns novos amigos e esquecido de entrar em contato com as pessoas. Mesmo assim, o detetive resolveu analisar as imagens de vídeo de segurança da cidade para tentar localizar a garota. Auckland é uma cidade que conta com um sistema de monitoramento bem amplo. Praticamente em toda esquina tem uma câmera, sem falar nas câmeras internas dos hotéis, bares e casas de shows. Foi fácil para a polícia saber onde Grace estava naquela noite de sábado. Eles a localizaram através das imagens e perceberam que ela estava na companhia de um homem. O sujeito foi identificado como sendo Jesse Kempson, de 26 anos. Ele fez um comentário em uma foto no Facebook de Grace, e a polícia descobriu que eles tinham se conhecido através do Tinder e estavam em um encontro. Descobriu-se que Jesse morava no quarto número 308 do City Life Hotel. Postagens estranhas em suas redes sociais fizeram a polícia suspeitar que ele estava envolvido no desaparecimento de Grace. Jesse Kempson nasceu em Wellington, capital da Nova Zelândia, e teve uma infância meio conturbada. Os pais se separaram quando ele era bem novo. Isso fez com que ele se mudasse muito de cidade. Jesse passou um tempo na casa de seus avós, na tentativa de não prejudicar ainda mais seus estudos. Quando adulto, se mudou para a Austrália e vivia longe de sua família e não tendo muito contato com eles. Jesse foi descrito por todos que o conheciam como um mentiroso patológico. Ele chegou a inventar que era primo de um famoso jogador de rugby e também que estava morrendo de câncer. Ele mentia para empregadores, parceiras, amigos e para a própria família. Jesse era frequentemente demitido de seus empregos e mandado embora dos locais onde morava devido às suas mentiras. Um ex-senhorio de Jesse contou que alugou o apartamento porque ele disse que era um jogador profissional de softball que tinha sido transferido para um time da Nova Zelândia e estava procurando um local para morar. Jesse disse ao homem que estava esperando o dinheiro do contrato com o time para pagar 1 ano de aluguel adiantado. 2 meses se passaram e Jesse ainda não tinha o dinheiro. O proprietário entrou em contato com o time de softball que o inquilino disse que estava jogando e descobriu a mentira. Em Auckland, Jesse disse ao gerente do City Life Hotel que era um gerente sênior de uma grande empresa petrolífera e seu aluguel seria pago pela empresa. Na época, ele trabalhava com vendas por telefone e foi demitido no mesmo dia que conheceu Grace, em 1º de dezembro, devido às suas mentiras. Jesse Kempson foi a última pessoa a ver Grace com vida, e a polícia sabia que ele era o homem que eles precisavam falar para ajudar a preencher as lacunas sobre seu desaparecimento. Em 6 de dezembro, Jesse entrou em contato com a delegacia local e foi até lá para responder algumas perguntas. Em seu primeiro depoimento, ele relatou como conheceu Grace pelo Tinder e combinaram de sair no sábado à noite.
eles foram até uma lanchonete que ficava dentro do Sky City. O detetive perguntou o motivo de terem escolhido um local movimentado para o primeiro encontro, e Jesse disse que era por segurança. Ele continuou o relato dizendo que depois que saíram da lanchonete, seguiram por uma rua e se separaram. Ele virou à esquerda, indo em direção a um viaduto, e Grace foi embora por uma rua à direita. O detetive achou estranha a direção tomada por Jesse. Ele respondeu que gostava de ir por aquele lugar porque se sentia mais seguro. O detetive informou a Jesse o quanto eles estavam preocupados com a segurança de Grace e que era possível que ela tivesse sido vítima de um crime. Talvez alguém a tenha matado ou não. Ela poderia estar viva naquele momento, em algum lugar que eles estavam tentando descobrir. Quando questionado sobre ceder uma amostra de DNA para comparações, Jesse disse que ficaria feliz em poder ajudar. 100% feliz, quero dizer, sei que não fiz nada de errado, ele disse. Jesse continuou seu depoimento dizendo que nada anormal aconteceu naquela noite. O encontro terminou bem, com um abraço, um beijo na bochecha e antes de se separarem, por volta das 20 horas, marcaram um encontro para o dia seguinte. Ele disse que no domingo enviou mensagens para Grace, mas ela não respondeu, e esse foi o motivo que o fez parar de enviar outras mensagens. Ele achou que a garota não estava mais afim dele. Após o relato de Jesse, os policiais verificaram as imagens das câmeras do City Life Hotel e descobriram que boa parte da história que ele tinha contado era mentira. Quase 6 terabytes de arquivos de vídeos analisados pela polícia mostraram Jesse e Grace chegando ao hotel de braços dados e subiram para o quarto dele pelo elevador, mas Grace nunca foi vista descendo. Na manhã seguinte, domingo, aniversário da garota, Jesse é visto entrando no mesmo elevador sozinho. Ele saiu do hotel e todo o seu percurso foi captado por câmeras pela cidade. Nessas imagens, ele é visto em uma loja comprando uma grande mala. Nessas, Jesse aparece em um supermercado comprando produtos de limpeza. Pouco antes do meio-dia, ele pegou um táxi até uma locadora de veículos onde alugou um Toyota Corolla vermelho. Horas depois, ele se encontrou com uma mulher com quem havia marcado um encontro pelo Tinder. Pelas imagens, percebe-se que o encontro não deu muito certo. A garota foi procurada pela polícia e disse a eles que Jesse estava com uma conversa estranha sobre enterrar corpos e falando de supostos amigos policiais. Ela se sentiu desconfortável e decidiu não entrar no carro dele, indo para casa sozinha e não voltou a falar com ele. Depois do encontro frustrado, Jesse se dirigiu a uma loja no centro da cidade e alugou uma máquina de limpeza de carpetes, dizendo aos funcionários que tinha derramado vinho tinto e precisava de algo específico para limpar essas manchas. Às 21h30, Jesse é visto entrando no elevador carregando 2 malas no carrinho do hotel e as levando até o carro que alugou mais cedo. Na segunda-feira, dia 3 de dezembro, Jesse foi flagrado pelas câmeras de uma loja comprando uma pá. 2 horas depois, ele foi visto lavando o carro alugado e depois o devolveu para a locadora. No dia 5 de dezembro, o dia em que Grace foi relatada como desaparecida, Jesse foi visto andando por vários locais, carregando grandes sacos pretos e os despejando em lixeiras diferentes. Na noite do sábado, 7 de dezembro, uma semana após o desaparecimento de Grace, seu pai David, que tinha chegado à Nova Zelândia no dia anterior, participou de uma coletiva de imprensa organizada pela polícia e fez um apelo emocionante sobre sua filha. Nitidamente abalado, David agradeceu a presença da imprensa e contou que a família não tinha contato com Grace desde sábado, 1º de dezembro. Ele, a mãe e os outros 2 filhos estavam extremamente preocupados com o bem-estar dela e disse como a filha era uma pessoa adorável, extrovertida, divertida e gostava muito de estar com sua família. David contou que ela chegou na Nova Zelândia em 20 de novembro e os bombardeou com inúmeras fotos, vídeos e áudios de sua aventura. Ele disse que era muito difícil descrever o que estava sentindo, mas se confortava com a rapidez das investigações do caso.
Ele comentou sobre o depoimento de Jesse e que até o momento era apenas uma pessoa de interesse. Quanto mais tempo passava, mais as pessoas ficavam com medo do que tinha acontecido com Grace. A polícia tinha sérias preocupações e fazia de tudo para resolver logo esse caso. Por volta das 15 horas de 8 de dezembro, policiais foram até o City Life Hotel novamente. Assim que chegaram à recepção, Jesse estava voltando para o hotel sozinho. Quando viu os policiais, rapidamente se virou e começou a se afastar, com a cabeça voltada para o outro lado. Um dos policiais o reconheceu e o perseguiu. Jesse foi levado sob custódia. Na delegacia, os policiais mostraram as imagens de Grace descendo do elevador e as imagens posteriores dele agindo de forma estranha. Sem muitas opções, ele mudou drasticamente sua história. O detetive começou perguntando a Jesse o que aconteceu naquele sábado. Ele contou que Grace começou a falar com ele sobre o livro 50 Tons de Cinza e depois começaram a ter relações. No começo era normal, mas Grace pediu a ele que fosse mais violento. Eles acabaram no chão e ele apertou a garganta dela enquanto ela pedia para ser mais forte. Depois disso, ele foi para o chuveiro e, segundo ele, adormeceu lá dentro. Jesse disse que quando acordou na manhã seguinte, percebeu que Grace estava morta. Ele ficou em choque e entrou em pânico. Sem saber muito o que fazer, colocou o corpo dela dentro de uma mala e saiu para enterrá-la. Apesar disso, ele ainda negava qualquer culpa. Eu não sabia o que fazer, disse Jesse. Ele contou que quando saiu do chuveiro na manhã seguinte, não percebeu que o corpo de Grace estava ao lado da cama onde deitou. Sei que ela tinha ido embora, ele concluiu. O detetive pediu para que o levasse até o local onde enterrou a garota. Ela provavelmente será exumada amanhã. Depois disso, um médico patologista fará uma autópsia. Eles são muito qualificados e irão descobrir exatamente qual foi a causa da morte. Você entende isso? Perguntou o detetive. Sim, eu entendo, respondeu Jesse. Logo após, Jesse Kempson foi preso como suspeito do assassinato de Grace Millane. Uma varredura no quarto de hotel onde Jesse estava hospedado foi feita e a polícia descobriu, acrescentou mais detalhes à história perturbadora contada por ele. Apesar das tentativas de limpeza, o sangue de Grace cobria boa parte do chão do quarto. Uma outra equipe seguiu as coordenadas dadas por ele de onde havia enterrado a garota. Pouco depois das 16 horas de 8 de dezembro, a polícia encontrou o corpo de Grace Millane em uma área de passeio perto do reservatório Waitakere. Em uma coletiva de imprensa, o detetive Scott Beard falou sobre a investigação que levou à descoberta do corpo. O processo de identificação formal seria realizado, mas com base em todas as evidências, eles tinham certeza de que aquele corpo era o da jovem turista inglesa. Ele disse que o objetivo das investigações era descobrir o que realmente tinha acontecido com Grace naquela noite de sábado, 1º de dezembro. O detetive também mostrou sua solidariedade com a família Millane e disse que a polícia fará de tudo para não deixá-lo sem respostas. Scott Beard era o detetive que estava liderando a investigação e tinha um contato muito próximo com a família Millane. Ele e sua equipe esperavam encontrar a garota sã e salva. Ele queria levar boas notícias aos pais e irmãos da garota que estavam desesperados. Encontrar o corpo dela enterrado daquela forma foi doloroso para todos os envolvidos nas buscas. A dor da família foi compartilhada por todo o país. Milhares de pessoas prestaram homenagens a Grace e fizeram vigílias. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, pediu desculpas publicamente à família de Grace e ofereceu todo o apoio dela e de seu país. Não consigo imaginar a dor dessa família e o que eles estão vivenciando e sentindo agora. Em nome da Nova Zelândia, quero pedir desculpas à família de Grace. Sua filha deveria estar segura aqui, e ela não estava, e eu sinto muito por isso, disse a ministra em uma coletiva de imprensa. Jesse Kempson foi formalmente acusado de assassinato em 10 de dezembro, 5 dias após o desaparecimento de Grace ter sido relatado. Ele compareceu a uma audiência preliminar em um tribunal em Auckland
e recebeu uma supressão provisória de divulgação de seu nome e rosto para garantir um julgamento justo. É por isso que muitas das filmagens de sua entrevista estão desfocadas. Durante a audiência, um patologista confirmou que Grace havia sido estrangulada até a morte e tinha hematomas nos braços e peito, que mostravam que ela sofreu muita pressão nessas regiões. Ele acrescentou que as marcas no pescoço indicavam que uma força e pressão consideráveis foram aplicadas por cerca de 5 a 10 minutos, tempo suficiente para matá-la. A verificação em seu celular mostrou que no domingo, dia 2, por volta das 13h30, Jesse pesquisou sobre vários locais afastados. Um desses locais foi o reservatório Waitakere. Após essa pesquisa, ele acessou sites de conteúdo adulto, tirou várias fotos íntimas do cadáver de Grace, mostrando o quanto Jesse era monstruoso. Grace Millane foi sepultada cerca de um mês depois que seu corpo foi encontrado. A cerimônia na Catedral de Brentwood, em Essex, contou com a presença do detetive Scott Bird, prestando suas homenagens e apoio à família. 6 dias após o sepultamento, em 16 de janeiro de 2019, Jesse compareceu a uma outra audiência preliminar e se declarou inocente de todas as acusações. O julgamento começou em 4 de novembro de 2019. Jesse Kempson não demonstrava qualquer emoção ou remorso pelo que fez. Ocasionalmente, ele olhava para os papéis em cima de sua mesa e segurava o rosto entre as mãos como se estivesse entediado. A equipe de defesa liderada pelo advogado Ian Brooke argumentou que a morte trágica de Grace ocorreu acidentalmente após ela e o réu se envolverem em práticas sexuais violentas que deram terrivelmente erradas. O advogado alegou que Grace havia se envolvido em outros encontros desse tipo antes de conhecer Jesse, e a iniciativa da prática foi dela. Enquanto estavam no ato, Grace pedia para Jesse apertar mais o seu pescoço. Isso teria causado o estrangulamento acidental. Jesse entrou em pânico e tentou esconder o corpo dela quando percebeu o que tinha feito. A defesa concluiu dizendo que aquilo não era um assassinato. E quando aquele tipo de prática é feito por pessoas inexperientes, acidentes podem acontecer, e infelizmente foi o que aconteceu com Grace. Essa linha de defesa já era esperada, e os advogados de acusação conseguiram reunir evidências e provas para mostrar o contrário. Liderados pelo advogado Brian Dickey, a equipe de acusação argumentou que Jesse Kempson não entrou em pânico depois de matar Grace Millane. Muito pelo contrário, suas ações após o crime eram claramente deliberadas e demonstravam calma. Friamente, ele começou a encobrir seus rastros, contando mentiras, enquanto tentava apagar as evidências do crime que cometeu. Isso não é assassinato imprudente neste país, senhoras e senhores. Alguém terá que me explicar o que é, disse o advogado, se referindo à forma como a garota foi estrangulada durante 5 a 10 minutos. 3 semanas após o início do julgamento, depois de apenas 5 horas de deliberações, 22 de novembro de 2019, Jesse Kempson foi considerado culpado pelo assassinato de Grace Millane. Em 21 de fevereiro de 2020, ele foi condenado à prisão perpétua com direito a solicitar liberdade condicional após 17 anos. Na leitura da sentença, o juiz enfatizou a covardia do ato, dizendo que Jesse é um homem grande, enquanto Grace era uma garota pequena e estava em uma posição vulnerável. Após a condenação de Jesse, os pais de Grace deram uma declaração emocionante e aliviada. David disse que o veredito de assassinato seria bem recebido pela família e pelos amigos de Grace. Ele falou o quanto era doloroso para ele e sua família terem perdido sua filha, irmã, neta, sobrinha de forma tão brutal. Nossas vidas e nossa família foram destruídas. Isso estará conosco para o resto de nossas vidas, disse ele. David também agradeceu à polícia de Auckland e ao povo da Nova Zelândia, que foram muito atenciosos, carinhosos e prestativos com eles durante todo o tempo. Em um programa de TV, o detetive Scott disse que, apesar de não ser psicólogo e não poder elaborar um perfil psicológico, classificava Jesse Kempson como uma pessoa perigosa e que ele mataria qualquer outra pessoa. O caso levou muitas pessoas a expressar sua raiva pela forma como a defesa apresentou a vida de Grace durante o julgamento,
e como a culpa por sua morte foi jogada sobre ela. Muitos acharam vergonhoso e grotesco culpar a vítima pelo assassinato. A família de Jesse o rotulou como fantasista patético. Seu meio-irmão relatou que enquanto crescia, Jesse mentia o tempo todo por coisas banais e inúteis e continuava sustentando suas histórias até chegar ao ponto que não tinha mais saída, então começava a chorar e fugia. Depois de sua condenação pelo assassinato de Grace, Jesse enfrentou outros 2 julgamentos no ano seguinte. Desta vez, a pedido dele, somente com a presença de um juiz. Graças à grande divulgação do caso de Grace, 2 mulheres foram até a polícia após verem as imagens borradas de Jesse na TV e o reconheceram. Elas contaram histórias terríveis sobre ele. Uma das mulheres era a ex-namorada de Jesse e contou que sofreu abuso físico, sexual e financeiro enquanto estava com ele. Jesse a ameaçava com uma faca na garganta, a sufocava e forçava a praticar atos sexuais violentos. Ele também obrigou a mulher a tirar o equivalente a $10.000 de sua conta e entregar a ele. A outra mulher contou que conheceu Jesse no Tinder 8 meses antes do caso de Grace. Eles marcaram um encontro e ele a obrigou a fazer coisas que ela não queria. Jesse ameaçou matar a família da garota caso ela não obedecesse. No primeiro caso, ele foi considerado culpado de 8 acusações de abuso físico, sexual, emocional e financeiro, e foi condenado a 7 anos e meio de prisão. No segundo, ele foi considerado culpado de violentar a turista que conheceu no Tinder e foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Jesse recebeu uma pena de mais 11 anos de prisão. Quando foi ouvir sua condenação, gritou com o juiz dizendo que ele não tinha motivo para ser condenado novamente. Em novembro de 2020, o pai de Grace, David Millane, faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Felizmente, ele pôde partir sabendo que a justiça foi feita para sua filha. Em 18 de dezembro de 2020, a supressão que ocultava a identidade de Jesse finalmente expirou, quando a Suprema Corte negou seu recurso contra sua sentença no assassinato de Grace e nas outras 2 condenações. A equipe de Jesse continuou trabalhando em suas apelações contra suas condenações nos julgamentos de 2020, bem como na sua condenação pela morte de Grace Millane, mas em 29 de junho de 2021, o Supremo Tribunal rejeitou o pedido para recorrer dos vereditos e esgotou todas as vias legais para obter a anulação de suas condenações. Após a morte de Grace, sua mãe Gillian Millane, juntamente com sua prima Hannah O'Callaghan, fundaram a instituição de caridade Love Grace, com o intuito de ajudar mulheres afetadas pela violência doméstica. A instituição de caridade arrecada bolsas e as enche de produtos de higiene pessoal para as vítimas de abuso. Em dezembro de 2023, o projeto fez a doação de 15.600 dessas bolsas pelo Reino Unido e em outros países ao redor do mundo. A instituição também arrecada dinheiro para a campanha da White Ribbon, a principal instituição de caridade do Reino Unido, que luta contra a violência doméstica. Nas homenagens britânicas no Ano Novo de 2024, tanto Gillian Millane quanto Hannah O'Callaghan foram honradas com a medalha de oficiais da Ordem do Império Britânico por serviços de arrecadação de fundos para a caridade e combate à violência contra as mulheres. Grace nunca foi apenas uma filha, ela era minha amiga, minha melhor amiga. As lágrimas que derramei são intermináveis ao pensar em nunca ter a chance de poder dar um beijo de despedida em minha querida Grace.